Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula prática de análises laboratoriais bioquímicas e hematológicas e hoje nós vamos falar especificamente sobre a determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada. Nossa, professora, que nome comprido, o que é isso, né? Tromboplastina parcial ativada. Na verdade, faz parte de toda a cascata de coagulação, né? É o famoso KPTT. Então, quando nós fazemos um exame laboratorial de coagulação, normalmente se pede dois exames, o TAP e o KPTT, né? Então, nós temos ali o fator, o tempo, na verdade, de tromboplastina e o tempo também de todos os fatores de coagulação. Então, de acordo com os fatores de coagulação, lembrando que toda aquela cascata de coagulação, que nós temos ali fatores da via intrínseca, fatores da via extrínseca, também a presença de cálcio fazendo parte ali, e dessa forma nós temos ali, no final, a formação de fibrina, né? Nós temos ali o fibrinogênio, a fibrina fazendo parte da formação ali do tampão, né? Para impedir que tenha o extravasamento de sangue, né? Fazendo ali o processo de coagulação do sangue. E dessa forma, nós temos alguns testes que são muito importantes para realizar ali e identificar se tem algum problema nessa cadeia de coagulação, nesse fator, nessa cascata de coagulação. Então, existem meios de a gente avaliar a via intrínseca e a via extrínseca. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre esses fatores. Então, a respeito da determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o foco da aula de hoje, nós iremos aqui discutir a metodologia de coagulometria. Então, nós temos ali a avaliação, principalmente do tempo de tromboplastina parcial ativada em plasma citratado, ou seja, é o tipo de tubo que nós utilizamos para coleta que apresenta o citrato como fator ali participante para manter a morfologia celular e também manter intactos os fatores de coagulação. Bom, como material da nossa aula prática, nós vamos utilizar ali tubos de ensaio de vidro de 5 ml, estante para o suporte desse tubo, todo o EPMI, que a gente sempre comenta em aula, as micropipetas, então aqui é muito importante porque nós utilizamos volumes pequenos, né, volumes ali micros, por isso que são micropipetas, né, então uma micropipeta de 100 a 1000 microlitros e uma de 10 a 100 microlitros. As ponteiras correspondentes, né, de 1000 e de 200 microlitros, cubeta de vidro para realizar ali a leitura no espectrofotômetro, o equipamento para leitura, o kit no qual apresenta a enzima glicose, a enzima que faz parte da peroxidação e o kit enzimático colorimétrico que vai atuar ali em relação à ação. E a amostra de sangue também nós iremos utilizar. Então, para iniciar ali a determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada, nós temos uma mulher de 24 anos, sem histórico médico progressiva significativa, que se apresentou para avaliação de sangramento menstrual intenso associado a coágulo, hematúria e cólicas abdominais. Ela também relatou falta de ar, tontura e fadiga. Ela notou hematomas difusos, manchas vermelhas na mucosa bucal e epístase, alguns dias desde o início ali do sangramento vaginal intenso. E recentemente ela começou um novo emprego como operadora de máquinas industriais e nos últimos 6 meses tem comido apenas fast food. Ao exame físico apresentava-se taquicardia, palidez cutânea e conjuntival. Hemorragia também na mucosa oral, hematomas extensos e sangramento vaginal. Bom, os resultados laboratoriais revelaram uma deficiência de fatores dependentes de vitamina K. Um teste de gravidez deu negativo, a ultrassonografia revelou útero e ovários de aparência normal, com uma faixa endometrial, né, de 0,7 centímetros, e com base nos resultados laboratoriais na história da paciente, foi feito o diagnóstico de deficiência de vitamina K. Aí uma pergunta para pensar ali ao longo da nossa aula prática e responder ao final. Qual a relação da deficiência de vitamina K com o sangramento menstrual intenso dessa paciente? Então, primeiro, antes de darmos início e falarmos ali da questão da coagulação em si, trabalharmos as vias, como eu comentei, a via intrínseca, extrínseca, a via comum, vamos falar e relembrar a questão da coleta de sangue, né? Então, a coleta de sangue é a etapa pré-clínica muito importante para qualquer
teste laboratorial que for sido realizado após, né, for sido realizado ali no laboratório de análises clínicas, e na coleta nós temos vários tipos de soro, né, nós temos vários tipos de tubo, na verdade, que são coletados, né, e esses tubos eles apresentam ou não anticoagulante, e quando apresentam anticoagulante, eles têm ali as diversidades de anticoagulante. Além disso, existe uma ordem também que é muito interessante em relação à coleta. Então, lembrando, né, o paciente vai lá no ambulatório, vai na coleta e chega com o exame. Então, nesse exame, nesse pedido médico, você precisa identificar os exames que foram pedidos e, de acordo com os exames, identificar qual é o tubo de coleta que será utilizado. Importante, né? Normalmente você vai utilizar ali 2, 3, mais de um tubo de coleta. E por isso é importante identificar e conhecer a ordem. Por quê? Para que não haja contaminação, né? E se houver contaminação, que isso não prejudique o teste laboratorial. Então, vamos dar uma olhada na ordem correta de coleta de acordo com os tubos. Então, aqui nós temos, de acordo com a ordem, o tubo sem ativador, né? Então, posso ter ali uma ordem, ou o tubo sem ativador de coágulo, né, para coletar o soro, depois seguido do tubo citrato, ou citrato e depois o tubo com ativador do coágulo, e logo em seguida o tubo com gel ativador do coágulo. Após esse tubo de soro, né, para coletar soro, com o gel ativador, nós temos o tubo com heparina, seguido de TTA e, por fim, o fluoreto, né? Então, essa ordem é importante para que não tenha ali contaminação do resultado, para que não tenha influência do anticoagulante sobre o resultado que for analisado. E aqui nós temos um resumo da via intrínseca e da via extrínseca da cascata de coagulação. Então, em relação à hemostasia, então lembrando que hemostasia é toda alteração fisiológica que nós temos para manter ali a questão do sangue circulando sem extravasamento, principalmente. Então, por exemplo, imagina que ocorre uma lesão vascular. Através dessa lesão vascular, nós temos alguns fatores acontecendo. Após a lesão vascular, nós temos a vasoconstrição, a agregação plaquetária e os fatores de coagulação sendo ativados, né? E quando nós temos esses fatores de coagulação sendo ativados, é através dessa via, dessa cascata de coagulação. Então, em relação à via intrínseca, né? Então, na via intrínseca, nós temos a ativação em relação ao fator 12, que é convertido em 12A. Esse 12A é um fator que converte o 11 em 11A e assim por diante, né? E aqui, por exemplo, nós temos a presença do cálcio. Bom, na via de lesão tecidual de coagulação, que é a via extrínseca, nós começamos com o fator 7. E esse fator, ele é ativado em 7A e pelo fator tecidual, que é fornecido pelas membranas das células. E dessa forma, o 7A é utilizado ali para converter o 10 em 10A, né? Que daí já entramos na via comum. Por que via comum? Porque tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca vai agir nessa via comum. Então, vejam, pela via extrínseca eu tenho o 7A agindo para converter o fator 10 em 10A, e pela via intrínseca eu tenho o fator 8A sendo utilizado para converter o fator 10 em 10A. E o fator 10A que vai agir ali como conversor da protrombina em trombina, que por sua vez converte o fibrinogênio em fibrina. E aqui é importante, por quê? Porque a fibrina, formando a fibrina polimerizada, que vai formar ali essa questão daquela rede de fibrinas para impedir o extravasamento de sangue, para ocorrer então a ativação da coagulação, gerando então dessa forma a hemostasia, né? Contribuindo para a hemostasia. E sabendo disso, nós precisamos realizar os testes de coagulação. E esses testes de coagulação, eles são importantes para identificar se existe alguma alteração nos vasos sanguíneos, se existe alguma lesão tecidual nesses vasos, se existe alguma alteração nos fatores de coagulação, falta de vitamina, alteração na concentração de cálcio, que são fatores que participam da cascata de coagulação. E o teste de coagulação, nós utilizamos a amostra de sangue. E essa amostra de sangue, que é coletada em um tubo de tampa azul com citrato, e ela deve ser coletada em jejum, no mínimo de 4 horas, ou em jejum mínimo de 2 horas, quando for lactante. Deve-se utilizar seringa ou um sistema a vácuo,
o tubo de vidro siliconado ou tubo de polipropileno, que são esses tubos com a tampa azul, né, como aqui na imagem. Esse tubo deve conter um citrato de sódio diidratado de 3,2% ou 0,109 milimol por litro, sendo tamponado, prevenindo ali o aumento do pH desse sangue, e pode afetar os resultados também em relação a essa questão do pH. Então, caso o laboratório prepare o seu próprio anticoagulante, a solução deve ser estocada a 4 graus Celsius e no máximo por 3 meses, desde que seja sempre inspecionado quanto à presença de material particulado, também significando ali contaminação de micro-organismos ou presença de cristais, por exemplo. E essa amostra ela tem que ser centrifugada, certo? E para ela ser centrifugada, nós temos que realizar ali na centrífuga, balancear a centrífuga, então colocar um tubo de sangue e um outro tubo correspondente à localização oposta com o mesmo volume, e após a centrifugação nós obtemos ali o plasma e a parte das hemácias ali também. Então isso porque o excesso de anticoagulante em relação ao volume plasmático pode interferir nos tempos de coagulação dos testes, né? Então o ajuste do volume do anticoagulante ou do sangue é feito utilizando ali também de forma manual algumas alterações, certo? E quando se tem ali o hematócrito, que é a quantidade ali de eritrócitos alterada, abaixo de 20%, nós não temos ali muitas informações em relação às alterações que devem ser realizadas, mas quando se tem uma alteração significativa, é possível fazer o ajuste para realizar o teste de coagulação. Então, o paciente que apresenta o valor de hematócrito acima de 55% deve-se ajustar o volume do sangue colhido, a ser colhido ou do anticoagulante. Então, são informações importantes para que não tenha ali alterações do teste, né, para que não prejudique a metodologia de forma geral. Então, dessa forma, nós temos ali alguns erros também pré-analíticos. Então, como eu já comentei a respeito desses erros pré-analíticos, nós temos várias etapas que correspondem à parte pré-analítica, né? Da mesma forma na parte analítica, lá no laboratório, né? No manuseio com a amostra, também em relação ao tempo, em relação ao kit, sempre ler a bula do kit, realizar ali o preparo de reagentes se for necessário, enfim, passo a passo ser feito de forma adequada para que o teste, para que o resultado final seja fidedigno e aí sim eu posso auxiliar o médico a fechar o diagnóstico desse paciente. Bom, em relação à parte da coleta e à parte da coagulação, como eu comentei da hemostasia, nós temos essa questão no nosso organismo. Então, o nosso organismo, por si, ele trabalha de forma natural, ele trabalha com um equilíbrio, na verdade, e quando ocorre uma lesão ou quando ocorre uma fragilidade dos vasos sanguíneos, por exemplo, eu tenho todos os fatores ocorrendo para que essa fragilidade ou para que esse extravasamento de sangue seja contido, né? Porque caso não for contido, nós temos as doenças que afligem ali, que causam alteração na coagulação. E essas doenças, por exemplo, eu posso ter um sangramento excessivo, como foi o caso da paciente mostrado no caso no início da aula, né? Então, ela tem ali um sangramento excessivo, ela tem um sangramento vaginal há um tempo e foi verificar o porquê desse sangramento anormal, né? Por mais que se tenha ali a questão da menstruação, mas claro, é um período temporário, né? Não tem esse prolongamento. E caso tenha esse prolongamento, é muito importante verificar, porque pode ser sim indicativo de alguma coagulopatia, né? Que é alguma alteração na parte da coagulação do sangue. Outra questão também em relação àquelas petequias ou se não hematomas, né? Na pele. Então, pessoas que com frequência aparecem ali com manchas arroxeadas na pele, né? Ou tem essa fragilidade de encostar e já ter essa formação que, na verdade, essas manchas na pele são extravasamento de sangue ali, né? De forma interna, né? Esse sangue que teve extravasamento, teve a coagulação, foi estancado, mas teve esse sangue extravasado ali para o tecido. E dessa forma também é importante verificar, porque pode ser uma fragilidade do sistema, né, vascular, pode ser uma fragilidade do vaso sanguíneo, e isso deve ser identificado, deve ser diagnosticado para conseguir realizar o tratamento adequado. Então, vamos dar uma olhada agora em relação aos problemas, né, às alterações que podem vir a surgir no preparo da amostra, no preparo do paciente, nessa etapa pré-clínica.
Então, é preciso que se observe o volume correto de sangue nos tubos após a coleta. Isso aqui é importante, como em todas as análises, na verdade. Por quê? Existem questões, principalmente para crianças, no qual é difícil realizar a coleta e se faz a coleta de uma quantidade menor de sangue. E, por vezes, essa quantidade pode não ser suficiente para realizar o teste laboratorial. E a maioria dos tubos ele tem uma marca, principalmente quando é tubo a vácuo, né? O vácuo presente no tubo, ele já é indicativo de preencher esse tubo com a quantidade de sangue ideal. E a escolha dos tubos de coleta, como eu comentei, também é muito importante. Deve ser aquele tubo, né, se for a vácuo, de polipropileno ou de vidro siliconado, né, ou se for feito na seringa, a seringa com o anticoagulante específico, enfim. E dessa forma, ser feita a coleta de forma adequada, também realizar ali a ordem da escolha dos tubos, como eu comentei, de acordo com os exames solicitados pelo médico. Atualmente, a maioria dos laboratórios utiliza tubos de polipropileno contendo vácuo, suficiente para o volume de sangue desejado e, segundo a literatura, não promove malefícios à amostra. Na verdade, é o mais comum hoje em dia pela praticidade e também pela eficiência ali do trabalho feito na coleta. Em relação a estudos de agregação plaquetária, é recomendada a coleta do sangue com o de seringa. Então, algumas especificações, né, quando exige ali a coleta com seringa, mas normalmente com o tubo com um tubo a vácuo é feita a maioria dos exames. A homogeneização da amostra logo após a coleta é importante, né? Por quê? Porque no tubo de coleta, vamos imaginar o tubo a vácuo, ele tem o quê? Ele vai ter o anticoagulante lá presente. Quando você coleta a amostra, é importante fazer uma leve homogeneizada dessa amostra de sangue, né, desse tubo, para que se tenha a mistura desse sangue com o anticoagulante, para que não ocorra ali, talvez, a coagulação, né, não ocorra ali a alteração de algumas células e eu possa ali diminuir o resultado, né, o valor do resultado por ter uma alteração na minha amostra. Então, a leve homogeneização, também essa questão da homogeneização deve ser uma homogeneização leve, né, não pode ser aquela homogeneização agitada, super rápida ou enfim, que pode causar a lise das hemácias. Então, se você fazer como se fosse fazer um shake, né, isso pode lisar as hemácias. E essa lise, essa ruptura da membrana das hemácias vai fazer que o conteúdo dessas hemácias, a hemoglobina e todo o seu conteúdo extravase, e isso pode interferir na análise, certo? Então, por isso, a homogeneização após a coleta, isso com tubo de EDTA, de heparina, de citrato, de fluoreto, enfim. Os tubos que apresentam anticoagulante no seu interior, é importante que se faça essa leve homogeneização logo após a coleta ali do paciente. E dessa forma, fazer a inversão do tubo de 8 a 10 vezes, evitando a formação de espuma, evitando também a lise. Observar a sequência dos tubos durante a coleta, para evitar a contaminação. E no caso de veias de difícil acesso, é recomendável o descarte do primeiro tubo e sempre com a anotação do pedido de exames do paciente para futuras interpretações. Porque eu posso ter ali também a questão da lise de algumas células ou até mesmo, né, em relação ao uso, né, de veias de difícil acesso, muitas vezes acaba sendo utilizada ali sangue arterial também, né, nessas coletas. Então depende muito do acesso venoso, da dificuldade a esse acesso venoso que se tem no momento da coleta. Em relação aos testes de triagem, quanto ao tempo de tromboplastina e protrombina, né? A protrombina, ou TP, ou TAP também, né? Nós podemos utilizar essa sigla, ele é sensível às deficiências do fator 5, 7 e 10, certo? Então, dessa forma, ele acaba avaliando ali a via extrínseca, especificamente. E dessa forma, ele é menos sensível ao fator 2 e às formas leves de deficiência de fibrinogênio, né? Então, eu tenho ali como avaliar a via, se eu tenho alguma alteração em fatores da via extrínseca, pelo TAP, ou tempo de tromboplastina, ou se eu tenho alterações na via intrínseca, pelo KPTT, que é o tempo de tromboplastina. Enfim, mas o tempo de protrombina, ele é um reagente que geralmente denominado de tromboplastina consiste na mistura do fator residual e de cálcio. E o fator residual pode ser obtido através de várias fontes, como por exemplo placenta, tecido
cerebral de porco, coelho, bovino ou outras formas recombinantes, como forma tecidual humana, enfim, esse que seria o reagente utilizado no teste de tempo de protrombina, no qual você avalia o tempo que demora para realizar a coagulação daquela amostra, utilizando os reagentes específicos. E o teste consiste na adição da tromboplastina cálcica, previamente aquecida a 37 graus, em banho-maria, ao plasma citratado. Então, você centrifuga esse plasma, centrifuga essa amostra, que foi coletada ali no tubo de tampa azul com citrato, coleta ali, retira o plasma e faz o teste com esse plasma, então a 37 graus. Então, a 37 graus, aquece o reagente de tromboplastina cálcica e a amostra. O tempo de coagulação de protrombina é obtido após a adição deste reagente ao plasma e observa-se a formação do coágulo. E a composição e a origem da tromboplastina interferem na sua sensibilidade e, por isso, os resultados de tromboplastina do mesmo paciente na mesma amostra pode variar de um laboratório para outro, isso de acordo com o reagente utilizado. E, em função disso, se criou um sistema também chamado Relação Normalizada Internacional, com o objetivo de padronizar esses resultados conforme nós temos ali algumas diretrizes. Em relação ao tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o foco da aula prática, nós vamos avaliar então a via intrínseca. Então, é uma forma de identificar se existe alguma alteração nessa via, em algum fator, ou até mesmo em alguma vitamina, por exemplo, vitamina que pode fazer parte ali da ativação dessa via. É a sensibilidade para detectar as deficiências dos fatores 8, 9, 11 e 12, pré-calecreína e cininogênio de alto peso molecular, além das deficiências moderadas graves de fatores 2, 5, 10 e fibrinogênio. Então, a via comum, claro, vai ser avaliada pelos dois. Dependendo da sensibilidade do reagente, o tempo de tromboplastina parcial ativada pode ser mais sensível a deficiências do fator 8 e 9 e menos sensíveis às deficiências do fator 11 e 12 ou de outros fatores comuns envolvidos, da via comum. Então, a tromboplastina parcial, ou também chamada de cefalina, que é utilizada ali como reagente no tempo de tromboplastina parcial ativada, ela é incapaz de ativar a via extrínseca, que requer tromboplastina completa, isso é, o fator tecidual. E, por consequência, este teste não afeta ali o fator 7, Então, esse teste não vai afetar os fatores da via extrínseca, Então, nós estamos avaliando aqui os fatores da via intrínseca. E é usado como teste de triagem para detectar deficiências de fatores, como a presença de anticoagulante lúpico e monitorar ali níveis de heparina não fracionada no plasma. Então, essas heparinas, como por exemplo as heparinas convencionais, são usadas clinicamente para profilaxia e tratamento de trombose venosa devido às suas propriedades anticoagulantes. Então, essa questão é importante porque existem pacientes que eles precisam tomar anticoagulante, Existem pacientes que têm uma propensão ali de acordo com comorbidade, até mesmo outros fatores, que podem tem uma propensão em formar coágulos, Uma propensão maior em formar coágulos. E a formação de coágulos ali na corrente sanguínea, nos vasos, pode levar a trombos, Então, esse coágulo formado ali na parede interna dos vasos, ele pode se deslocar. Esse coágulo deslocado vai ser transportado pela corrente sanguínea e ele pode se alojar no pulmão, ele pode se alojar no cérebro e aí podendo gerar ali as isquemias, pode gerar ali outras complicações. Então, dessa forma, é preciso monitorar esses pacientes, porque pacientes que tomam anticoagulante, são pacientes que têm uma propensão maior também, e em caso faça uma lesão ou for submetido a uma cirurgia, eles podem ter uma dificuldade maior em controlar o sangramento, Então, essa questão de estancar o sangue, de coagular esse sangue, de controlar, de manter a hemostasia é muito mais difícil em pacientes que fazem uso de anticoagulante. E nessa questão também, esses testes anticoagulante, TAPICA, PTT, eles são utilizados também para monitorar esses pacientes. Então, pacientes que fazem uso de anticoagulante, periodicamente eles precisam realizar esses testes, esses testes laboratoriais, principalmente o tempo de tromboplastina
para avaliar se de fato está dentro da normalidade, né? Se de fato aquela concentração de heparina é suficiente, por exemplo, se aquela concentração de anticoagulante está sendo benéfica, está sendo contribuindo ali para evitar a formação de trombos, ou se está causando alguma alteração, alguma alteração danosa em relação aos fatores de coagulação. Então, dessa forma, é um meio de manter ali o monitoramento desses tipos de pacientes e também contribuir para o tratamento e para a adesão, né, para a eficiência do tratamento desses pacientes. Então, em relação a essa questão da heparina, nós temos ali a cefalina, que também é denominada de substituta de plaqueta, a cefalina, que é um reagente utilizado no teste de tempo de tromboplastina parcial ativada, ela é composta por fosfolípides de origem animal ou vegetal e um ativador de carga negativa, como por exemplo a sílica, ácido elágico ou caulin. Aí, dessa forma, nós temos alguns reagentes ali que fazem parte do teste. E no caso do controle da heparinoterapia, né, que são os pacientes que tomam anticoagulante, normalmente a heparina, é importante realizar esses testes o mais rápido possível, né, então até 1 hora após a coleta. Então, dessa forma, são amostras também mais sensíveis, que precisam de um cuidado maior, para evitar ali a neutralização da heparina pelo fator plaquetário. Né? Então, exatamente pelo fato de já apresentar anticoagulante na corrente sanguínea, na amostra que foi coletada, esses pacientes têm também essa limitação do tempo, né, da coleta até o tempo de se realizar o teste. E a tromboplastina parcial, que é a cefalina, como eu falei, que é um dos reagentes utilizados, ela é incapaz de ativar a via extrínseca. Então, como consequência, esse teste não é afetado pela deficiência do fator 7. Então, por acaso, por isso também que muitas vezes o médico ele pede os dois, né? Ele pede o TAP e o PTT. Então, ele vai avaliar tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca, porque se eu tenho ali alguma alteração no fator 7, por exemplo, da via intrínseca, da via extrínseca, se eu avaliar a via intrínseca pelo tempo de tromboplastina ativada, aí eu não tenho como saber se a alteração na coagulação daquele paciente é devido à alteração de outros fatores da coagulação, como, por exemplo, fatores que estão relacionados à via intrínseca. Então, normalmente, em exames que são feitos, os pedidos de exames, nós temos os dois, o TAP e o KPTT, ou o tempo de tromboplastina ativada ou protrombina. Então, dessa forma, nós temos esses dois testes que são pedidos e também o tempo de tromboplastina parcial ativada, ele é mensurado inicialmente pela incubação da cefalina ativada com o plasma, né, ou seja, com o plasma do paciente, a amostra, e após 2 a 5 minutos é adicionado o cloreto de cálcio previamente aquecido a 37 graus Celsius. E a sua sensibilidade vai depender principalmente da composição desses reagentes e também a deficiência dos fatores de coagulação que estão relacionados a essa via. Bom, os pacientes, quando eles têm o sangramento e tem um prolongamento do tempo de tromboplastina parcial ativado, normalmente se suspeita de deficiência de fatores de coagulação do fator 8, 9 e 11 ou a presença de inibidor da via intrínseca. Agora, se o paciente ele não tem sangramento assim, evidente, né, mas ele tem o prolongamento do tempo de tromboplastina parcial ativada, possivelmente existe a presença de inibidor inespecífico, como algum anticoagulante, ou deficiência de fatores da fase de contato, ou seja, fatores 12 ou outras questões como a pré-calecreína também, tendo ali as suas alterações. Bom, em relação aos níveis de fator, eles podem compensar níveis diminuídos de outros, né? Ou seja, se eu tenho ali um nível elevado do fator 8 da cascata de coagulação, ele pode levar a um tempo de tromboplastina parcial ativada normal, na presença de deficiência leves de fator 9 ou 11. Então, como se o nível de um fator compensasse a falta de um outro fator. Então, se recomenda a determinação dos fatores da via intrínseca sempre que o paciente apresentar histórico pessoal ou familiar sugestivo de coagulopatia, mesmo que
o tempo de tromboplastina parcial ativada seja normal. Então, é uma forma ali também de garantir que esse paciente ele seja diagnosticado ou até mesmo prevenir ali alguma complicação de acordo com essas alterações, porque não necessariamente o paciente ele vai ter ali um sangramento, né? Pode ser, como eu comentei, pode ser que ele tenha ali alguns sintomas, né? Hematomas na pele, enfim, ou até mesmo não sinta nada, né, por enquanto, e faz ali o teste de coagulação e tenha uma alteração no tempo de coagulação, né? Ou seja, ele tem um tempo prolongado, ou seja, demora um tempo a mais do normal para ter a coagulação daquele sangue. E dessa forma se investiga principalmente o histórico familiar desse paciente, né, questão genética também, que pode estar associado a ele ter uma coagulopatia, e dessa forma é importante para que se tenha principalmente um monitoramento, né? Então, periodicamente faça esses exames e se acompanhe esse paciente para que ele não tenha ali as alterações, né, ou seja tratado adequadamente, prevenindo ali talvez um sangramento, uma hemorragia, e como eu comentei, principalmente em relação às cirurgias, né? Na avaliação pré-cirúrgica é muito importante avaliar esses níveis de fatores de coagulação, avaliar também essa cascata de coagulação, fazer esses testes de coagulação exatamente para que se evite, né, uma perda excessiva de sangue, que é uma das maiores preocupações durante uma cirurgia, é o sangramento, né? Então, esse sangramento que não for contido pode levar o paciente a óbito, né? O paciente pode ter uma hemorragia grave, não ser contida e essa hemorragia acabar levando o paciente a óbito. Então, por isso que no pré-operatório, na avaliação pré-operatória, os pacientes eles devem realizar esses testes de coagulação para que se tenha certeza que as condições do paciente estão dentro das determinadas ali, né, do que é determinado para realizar a cirurgia. E quando nós temos ali, em relação às coagulopatias, bom, a respeito das coagulopatias, elas são caracterizadas por sangramentos prolongados, excessivos, após lesões acidentais ou procedimentos médicos e também procedimentos odontológicos. Então, são procedimentos que podem levar a um sangramento excessivo, que normalmente as pessoas não têm sangramento excessivo, mas pacientes com alterações na cascata de coagulação, alterações em vitamina K, alterações em cálcio, em outras vias ali, ele pode levar a um sangramento excessivo. E elas se manifestam, né, em forma de sinais também, tem outros sintomas, como, por exemplo, as manchas roxas em consequências de batidas ou sangramentos nasais, sangramentos gengivais também, sangue presente na urina e nas fezes, né? Pode indicar ali um sangramento interno, por exemplo, né? Principalmente se for um sangue nas fezes, as fezes mais escuras, né? Então, por exemplo, fezes mais escuras pode caracterizar um sangue na porção mais inicial do intestino, né? Então, pode ser uma lesão, um sangue que está ali sendo liberado, né, constantemente, e isso deve ser avaliado e pode ser uma lesão, né, ou pode ser uma lesão no qual se tem também fator de coagulação interferindo ali na não coagulação dessa lesão, na não cicatrização, por exemplo. Em alguns casos, podem também ocorrer sangramentos espontâneos no interior das articulações, músculos e também em outras partes do corpo, né, nos quais podem causar dores, podem causar inchaço e também a rigidez desses locais, né, principalmente nas articulações e também nos músculos, né, e são sangramentos internos, digamos assim, que fica ali um pouco mais difícil de ser identificado e com os testes, né, junto com a análise clínica e os testes de coagulação, é possível chegar a um diagnóstico. E essas coagulopatias, elas podem ser herdadas ou adquiridas, neste caso, devido a deficiências ou defeitos nas plaquetas ou nos fatores de coagulação, né? Então, nós também podemos ter ali uma deficiência na questão das plaquetas, uma diminuição plaquetária, e o surgimento pode ter relação com o uso de medicamentos antiplaquetários, né, que pode interferir na cascata de coagulação em relação à deficiência de plaquetas, ou anticoagulantes também, né, agindo ali na diminuição, na concentração de plaquetas séricas, que são tomados para profilaxia e tratamento de trombos, né, que eu comentei. Existem pacientes que fazem uso desses medicamentos, que têm ali uma propensão maior de formar trombos,
que pode ali ter uma embolia pulmonar, um AVC, de acordo com a formação desses trombos e o deslocamento desses trombos pela corrente sanguínea. Então, dessa forma, o uso desses anticoagulantes vai ocasionar ali uma alteração na coagulação, tanto na parte plaquetária quanto no que se condiz à relação dos fatores de coagulação. E o tratamento vai variar conforme a situação de cada paciente. Então, cada paciente vai ter ali a questão do sangramento descontrolado, pode causar danos aos órgãos internos ou não, às articulações, aos músculos e pode até mesmo ser fatal, né? Então, dependendo da hemorragia, dependendo da quantidade de sangue que essa pessoa perde, mesmo que for periodicamente, né, pode levar a uma anemia, por exemplo, uma anemia crônica, enfim, e outras complicações, podendo levar até o paciente à morte. E a fim de diagnosticá-las, os exames de rotina podem incluir ali contagem completa de células do sangue, então aqui entra a questão do hemograma completo e do leucograma, contagem de plaquetas e ativação de uma amostra de sangue periférico para medir o tempo que leva para formar o coágulo sanguíneo e simular outras situações. Então, aqui seria o teste do tempo de determinação do tempo de tromboplastina e protrombina, né? Entraria aqui. Então, são 3 testes que são pedidos: contagem de células sanguíneas, de plaquetas e o teste de TAP e KPTT. Então, esses testes, então lembrando, a questão, mais uma vez, o hemograma, o leucograma, tanto automatizado quanto manual, ele traz ali, é o teste laboratorial primordial ali, o teste ouro, digamos, que é feito o pedido pelos prescritores, pelos médicos, enfim, médico, dentista, vários profissionais de saúde acabam pedindo esses testes, principalmente hematológicos, porque é o primeiro a se alterar diante de uma mudança fisiológica ali. E quando nós temos essa questão da alteração da coagulação, o hemograma ele vai também nos trazer essas características, além da contagem de plaquetas. Mas nós vamos ter ali, podemos ter uma anemia leve, por exemplo, uma diminuição de hemoglobina, uma diminuição de hemácias, uma mudança ali também na morfologia em relação às células de defesa, certo? Enfim, mudando ali também a questão da eritropoiese, da formação das células vermelhas, devido à falta o extravasamento de sangue, o sangramento, que vai diminuir a quantidade de sangue, vai estimular a medula a produzir essas células de sanguíneas, Então, posso ter células jovens também ali na periferia devido a essa produção, essa necessidade de ter essas células periféricas, por isso que a medula acaba jogando ali para a periferia células jovens. Enfim, são várias alterações que, junto com a clínica e com outros testes laboratoriais, é possível chegar a um diagnóstico, certo? Então, agora nós vamos para o vídeo da prática, que vai mostrar a técnica de avaliar o tempo de coagulação, o tempo do fator de o tempo de tromboplastina parcial ativada. Então, aqui primeiro nós temos os 2 reagentes que são utilizados na prática. Então, a solução, o reagente 2, que é a solução de cloreto de cálcio, e o reagente 1, que é o ativador de contato ou a cefalina ativada. Então, o reagente 2, que é a solução de cloreto de cálcio, vai para o banho-maria a 37 graus Celsius, enquanto isso realiza a pipetagem das amostras. Então, ali eu faço um teste de 3 amostras, são 3 pacientes, paciente A, B e C. Vejam, o tubo citratado, que foi centrifugado previamente, e se tem a coleta de 100 microlitros da amostra. Então, 100 microlitros utilizando a micropipeta e a ponteira amarela, faz a coleta de 100 microlitros de cada paciente, colocando em um tubo de vidro. Observando também que a cada amostra, cada paciente tem a troca da ponteira para que não haja contaminação. Lembrando também que ao pipetar a amostra, eu não posso pipetar nenhuma bolha, para que não tenha alteração, o volume já é pequeno, não um volume de 100 microlitros, isso pode alterar. E depois de pipetar 100 microlitros de cada amostra, essas amostras são colocadas também no banho-maria a 37 graus Celsius.
O reagente 2 deve permanecer no banho-maria durante todo o procedimento. Após 2 minutos das amostras no banho-maria, deve-se pipetar 100 microlitros do reagente 1. O reagente 1 é a cefalina ativada. Então, em cada tubo de amostra, deve ser colocado 100 microlitros do reagente 1, reagente cefalina ativada, e incubar a 37 graus por 2 a 3 minutos. Então, vejam, ali eu estou pipetando o reagente 1 em cada amostra e voltando as amostras para o banho-maria, permanecendo de 2 a 3 minutos do banho. Após esse tempo, retirar as amostras de soro, as amostras de plasma do banho-maria, mas manter o reagente 2 no banho-maria em aquecimento a 37 graus Celsius. Então, agora, em cada amostra, uma amostra por vez, será pipetado 100 microlitros do reagente 2, que contém solução de cloreto de cálcio, e essa amostra com cloreto de cálcio pipetado, ela é colocada no banho-maria e retirada contando o tempo. Então, vejam, né, pipetando o reagente 2 na primeira amostra, 100 microlitros, e simultaneamente contando o tempo com o cronômetro, e a amostra é inserida no banho-maria e retirada, sendo agitada. Então, se coloca por poucos segundos, retira a amostra e faz uma leve agitação. E dessa forma, observando a formação de coágulo. Então, faz essa movimentação repetidas vezes, observando o cronômetro e observando o coágulo, a formação do coágulo. No momento que se forma o coágulo, se tem ali a versão, né, do plasma em coágulo, se para o cronômetro e ali se tem o tempo de formação do coágulo. Nós temos ali a determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada. Então, veja que nessa primeira amostra, o coágulo foi formado, por se tratar de um plasma, então é um coágulo mais esbranquiçado, mas é bem visível esse coágulo, como se fosse uma geleia, né? Um coágulo bem maleável, e nós temos ali o tempo. Então, essa primeira amostra foi em torno de 35 segundos o tempo de tromboplastina parcial ativada. A segunda amostra foi feita a mesma coisa, então lembre-se que o reagente 2 precisa ficar no banho por todo o período do método. É pipetado 100 microlitros do reagente 2 na segunda amostra e o mesmo movimento é feito, né? Iniciado o cronômetro e a amostra com o reagente 2 é inserido no banho-maria a 37 graus, realizando a mesma movimentação de inserir no banho-maria e retirar do banho, fazendo uma leve agitação, observando o tempo de coagulação desse plasma. O tempo pode variar um pouco de um paciente para outro, lógico, isso depende muito da presença ali das alterações dos fatores de coagulação. Veja a formação do coágulo na segunda amostra. Aqui nós temos em torno de 42 segundos de tempo na formação. Lembrando que para uma pessoa saudável, o tempo de tromboplastina parcial ativada pode variar de 24 a 40 segundos. Acima disso ou abaixo, nós já temos
indicativo de alterações. Então, aqui na terceira amostra, também a mesma movimentação com reagente 2, né, que foi pipetado, e a amostra sendo colocada no banho-maria e contando o cronômetro. Essa terceira amostra, nós teremos um valor mais alargado, né, um valor maior. Então, um tempo maior de tromboplastina parcial ativada, nós falamos que temos o prolongamento do TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. E esse prolongamento, acima de 40 segundos, é um indicativo de alteração, possivelmente alguma coagulopatia ou a presença de algum anticoagulante, né, sendo feito ali o uso de algum coagulante por esse paciente, por exemplo. Então, dessa forma, nós temos ali o prolongamento do tempo de coagulação. Então, nessa amostra, nós vamos ter ali acima de 1 minuto, né, um tempo bastante alargado, quando comparado com as outras amostras e comparado com o valor de referência de 20 a 40 segundos. A questão também deve ser avaliada se essa amostra foi coletada de maneira correta, se foi feita a coleta em um anticoagulante correto, ali nós temos 1 minuto e 43 segundos. E a questão da coagulação também é importante, porque imagina que essa amostra eu fiz a coleta em um tubo com heparina. Então, com certeza, toda a questão ali vai ser alterada ou com outro tipo de anticoagulante e toda essa mudança no meu teste pode ser relacionado à coleta inadequada. Outra questão também, o tempo que eu demoro para realizar esse teste, né? Como que essa amostra é armazenada, se esse teste eu faço a coleta, quanto tempo eu demoro para realizar o teste, né? Então, tudo isso pode ter ali também uma influência no tempo prolongado do fator de coagulação. Em relação à nossa situação problema, então vamos dar uma olhada na resposta da situação problema que nós tivemos no início da aula. Então, qual a relação da deficiência da vitamina K com o sangramento menstrual intenso da paciente? Então, em relação a isso, nós temos que a vitamina K ela vai atuar como um cofator. Ela é um cofator em relação à carboxilação de resíduos específicos de ácido glutâmico, que é utilizado ali para formar o cálcio, para formar o ácido gama carboxiglutâmico, o aminoácido presente nos fatores de coagulação. Então, esse ácido carboxiglutâmico, ele faz parte dos fatores de coagulação. Ele vai auxiliar na formação dos fatores de coagulação e a vitamina K vai influenciar na sua formação. Então, dessa forma, uma forma, digamos, indireta, a vitamina K ela vai influenciar na formação dos fatores 2, 7, 9 e 10. E esses fatores, o fator 2, 7, 9 e 10, ele está vinculado ali às vias, né, às vias extrínsecas, está vinculado ali à via comum também, em relação a esses fatores, principalmente em relação à formação do coágulo. Então, dessa forma, a deficiência de vitamina K vai interferir na coagulação. Então, a coagulação sanguínea, nós temos ali a transformação do fibrinogênio em fibrina, uma fibrina insolúvel, e a interferência de uma enzima chamada uma enzima trombina ou enzima proteolítica, que se origina da protrombina, que é o fator 2. E através de fatores dependentes da vitamina K, como a proconvertina, o fator 7, também o fator anti-hemolítico B, o fator 9, e o fator Sturt, o fator 10. Então, lembrando que esses fatores, eles têm esses números romanos, mas eles têm nome também, né? São nomes um pouco mais complicados, um pouco mais complexos, que é mais fácil nós trabalharmos com essas numerações. Então, dessa forma, nós temos ali essa cascata de coagulação sendo prejudicada pela concentração, pela quantidade de vitamina, pela concentração de vitamina. E claro que outros fatores podem interferir também, né? Então, por exemplo, um paciente que tem ali uma fragilidade vascular, ou seja, tem alguma alteração nos vasos sanguíneos, essa alteração também pode interferir, porque uma lesão,
interna, né, pode levar ali à ativação dessa cascata de coagulação, pode facilitar a formação de trombos, por exemplo, aí nós temos a questão da formação de trombos facilitada e o uso ali dos anticoagulantes, o uso de medicamentos para impedir que esse paciente venha a ter uma complicação maior a respeito da formação desses trombos e levando ali uma embolia pulmonar, também um AVC, enfim. Então, dessa forma, como mostrou no caso clínico, né, início lá da nossa aula prática, a questão da vitamina K é um fator que está influenciando. Então, veja, nós tivemos ali uma situação, problema que trouxe uma paciente que estava tendo um sangramento prolongado, né, estava tendo uma menstruação, um sangramento vaginal prolongado e se viu que ela tinha uma deficiência de vitamina K. Né? O que isso tem a ver com a coagulação? Então, nós vimos ali na cascata de coagulação, tem essa relação. Mas, claro, que no exame, ela não fez só a dosagem de vitamina K, ela fez vários outros exames, como um hemograma completo, um leucograma, também uma contagem de plaqueta e a questão dos exames do tempo de tromboplastina e protrombina. Né? Então, os testes de KPTT e TAP foram realizados e ali se conseguiu identificar, olha, ela tem deficiência de vitamina K e ela tem uma alteração ali na via extrínseca, por exemplo, onde tem o fator 7, entre outros fatores, né? Também a via comum, lá, o fator 10, né? Que pode estar influenciando a vitamina K, dessa forma ela pode ter tido até mesmo alterações tanto no TAP quanto no KPTT, enfim, então isso vai também direcionar quais fatores estão relacionados e, nesse caso, nessa paciente, uma suplementação de vitamina K, uma melhoria ali na concentração sérica de vitamina K, isso já traria uma melhora, já controlaria essa questão da coagulação, essa questão do sangramento excessivo. Bom, então, em relação às coagulopatias, né, nós temos essas alterações na formação dos coágulos, nós temos essas alterações na quantidade de plaquetas também, né, podem ter ali até questões que influenciam em relação a infecções virais. Então, existem infecções virais que trazem uma diminuição plaquetária, trazem uma diminuição na concentração, na formação de plaquetas. Isso pode influenciar também, né, por exemplo, a questão de algumas doenças que causam hemorragia, né, até mesmo a dengue, entre outras, pode causar essa diminuição das plaquetas. E essa diminuição das plaquetas pode ser a responsável ali por ter alteração na coagulação. Então, dessa forma, mesmo realizando o teste do tempo de protrombina e tromboplastina, né, sendo normal, mas a contagem de plaquetas vai trazer esse indicativo, vai trazer esse auxílio para o diagnóstico desse paciente. Bom, outra questão também, como eu já frisei, a respeito das amostras, né, nós temos ali os inúmeros anticoagulantes que são utilizados. Então, o paciente que faz uso de anticoagulante, ele deve ser monitorado, deve ser identificado também esse anticoagulante, como que ele faz o uso desse anticoagulante, será que aquela concentração é adequada para esse paciente, será que está interferindo de uma forma negativa para o controle da coagulação, da hemostasia, né? Então, lembrando que a hemostasia é o equilíbrio ali, né? É manter ali a parte hematológica, né, em perfeitas condições, manter o equilíbrio, a homeostase da parte hemodinâmica, né? Manter ali a questão da circulação sanguínea adequada, em relação à morfologia celular das células sanguíneas, em relação também ao fluxo do sangue e à sua coagulação. Então, a hemostasia ela vai trazer ali essa harmonia em relação a vários fatores. E quando se tem uma alteração na hemostasia, inclusive uma lesão, então um paciente fez uma lesão, um corte, algo do tipo, você tem uma alteração nessa hemostasia. Né? E essa hemostasia, para ela voltar a se reequilibrar, o nosso próprio organismo faz algumas manobras, digamos assim, para buscar voltar a ter esse controle, voltar a ter o equilíbrio. Então, dessa forma, nós temos a vasoconstrição. Então, a vasoconstrição vai levar a fechamento desses vasos, né, impedindo o extravasamento de líquidos, por exemplo. Também a questão da vasoconstrição vai auxiliar ali a estancar esse sangue, né, a ajudar ali nesse fechamento, né, impedindo ali que vaze, né, que tenha ali ainda mais extravasamento de sangue. Temos também a ativação dos fatores de coagulação, a ativação de toda a cascata de coagulação, como nós vimos hoje, o fator de cascata de coagulação da via intrínseca, da via extrínseca, que culminam na via comum, formando a fibrina. E a fibrina que vai formar aquela malha, né, formando então nessa questão
a coagulação, coagulando o sangue ali, essa malha que vai impedir que continue tendo esse extravasamento de sangue e auxiliando também para a restituição do tecido que foi lesionado. Bom, outra questão são os fatores que são ativados para auxiliar ali, né, questão imunológica, inclusive, porque quando nós temos uma lesão, nós temos também a invasão de fatores externos, de micro-organismos, de patógenos, e a lesão por si só vai causar uma indução de liberação de citocinas, vai recrutar células de defesa, por exemplo, que vão até ali o local para fazer a limpeza e impedir que tenha uma infecção no local, né? Além de ter ali também o recrutamento dessas outras células, como plaquetas e tudo mais, para fazer o tampão hemostático e dessa forma impedir que tenha ainda mais extravasamento de sangue. Bom, então de forma resumida, na aula de hoje nós vimos um pouco a respeito das coagulopatias, também falei a respeito da ordem de coleta dos tubos, né, em relação aos tipos de anticoagulantes presentes em cada tubo. Então, essa ordem é importante, por quê? Porque eu posso ter uma contaminação de um tubo de coleta para outro e isso pode interferir nos exames. Por isso que existe uma ordem correta, sabendo-se que essa ordem não tem problema em relação aos anticoagulantes. Então, de um anticoagulante para outro não vai ter essa interferência. Por isso que é importante seguir a ordem. Também é importante seguir ali a coleta do exame direcionado ao tubo de coleta adequado. Outra questão que trabalhamos na aula prática de hoje também foram as metodologias aplicadas para os testes de coagulopatias. Eu passei para vocês, né, na prática, o tempo de tromboplastina parcial ativada, mas nós temos também o tempo de protrombina, certo? Mas como eu comentei, inclusive, como que é feita a prática, é muito parecida, né? Muda ali muda os reagentes, por exemplo, mas a questão de observar, né, utilizar o banho-maria, utilizar o cronômetro, realizar a pipetagem de reagente e observar a formação do coágulo, e isso é feito em ambas metodologias, né? Claro que isso vai mudar de acordo com o paciente, de acordo com as condições do paciente, de acordo com as condições da amostra também, mas os dois testes, o TAP e o KPTT, eles são pedidos simultaneamente para se avaliar as duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca da coagulação e, claro, ambas avaliam a via comum, certo? E outros exames, claro, podem ser pedidos para se ter ali o fechamento do diagnóstico e ter ali um tratamento adequado, um direcionamento adequado para esse paciente. Então, também falei um pouco das coagulopatias, né? Então, lembrando que as coagulopatias são essas alterações nas condições de coagulação do paciente que pode trazer ali um problema em relação ao sangramento, em relação à facilidade de extravasamento de sangue, tanto interno quanto externo, e isso pode levar a outros problemas, né, para o paciente, podendo até mesmo levar a hemorragias graves e à morte desse paciente. Além do mais, são pacientes, né, muitas vezes idosos ou pacientes que já têm uma predisposição, alguma comorbidade que causa essas alterações, por isso que precisam ter esse monitoramento, esse cuidado e principalmente essa avaliação periódica e identificando esses problemas. Como foi mostrado na situação problema, a paciente com um sangramento excessivo, foi feito os exames e identificado que aquele sangramento estava relacionado à deficiência de vitamina K. Então, não necessariamente o sangramento, essa alteração na coagulação vai estar relacionado diretamente aos fatores, né? Como, por exemplo, ali avaliar a via intrínseca e extrínseca, pode estar relacionado à questão da concentração de cálcio, pode estar relacionado a vitaminas também que estão envolvidas e outras questões ali que pode afetar a hemostasia, pode afetar toda essa cascata de coagulação. Então, dessa forma, na aula de hoje nós vimos isso e lembrando a prática ali de coagulação, muito importante se atentar ao tempo. Então, quando você for realizar a prática, atente-se ao cronômetro, então mesmo, né, ativar o cronômetro e inserir a amostra no banho-maria, lembrando que o reagente 2 deve permanecer no banho-maria em 37 graus durante todo o período da reação. E dessa forma ir agitando a amostra e observando a formação desse coágulo. Então essa parte é muito importante. Ao se formar o coágulo, se para o cronômetro e identifica se esse tempo de formação do coágulo está dentro do valor de referência entre 20 a 40 segundos. Bom, então ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da aula, tenha aprendido um pouco mais sobre coagulação, um pouco mais sobre os testes bioquímicos que são aplicados e nós nos vemos na próxima. Até mais!